Olá, meus queridos discípulos do Senhor Jesus, a graça e a paz. Este é um momento muito precioso, que é quando nós podemos compartilhar a palavra de Deus. Hoje nós veremos sobre a segunda peça da armadura de Deus. Em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, o apóstolo Paulo nos alerta sobre uma batalha que ele chama de batalha espiritual. É uma batalha que é invisível, é no mundo espiritual. São revelações profundas que o apóstolo Paulo traz, que só podem ser vistas no mundo espiritual. Essa batalha, ele diz, não é contra carne e sangue, não é contra pessoas, mas é contra os poderes das trevas, contra os poderes do mal. Todavia, Deus nos mune de uma armadura para que nós não sejamos nocauteados, para que a gente não seja derrotado ou ferido nessa guerra. Nós temos tudo à nossa disposição para vencermos a batalha espiritual. No vídeo anterior, nós vimos sobre a primeira peça da armadura de Deus, que é o cinturão da verdade. Hoje, todavia, nós veremos sobre a couraça da justiça. É a segunda peça da armadura de Deus. Agora, o que significa estar vestido com a couraça da justiça? Nós precisamos ter em mente, o apóstolo Paulo está trazendo aqui o cenário de uma guerra. E ele traz também a figura de um soldado romano preparado para esta guerra. E ele fala de 6 peças da armadura de um soldado para enfrentar a batalha. Logo, a couraça era uma parte extremamente importante da armadura de um soldado, porque ela protegia desde o pescoço até o peitoral do soldado, cobrindo assim e protegendo partes vitais do corpo, como por exemplo o coração e outros órgãos vitais eram protegidos pela couraça. Quando nós olhamos para o campo espiritual, nós temos uma armadura espiritual e o apóstolo Paulo diz que nós também precisamos estar vestidos com essa couraça, que é uma espécie de colete. Agora, o que significa essa couraça da justiça? Como é que a gente põe essa couraça da justiça para que nós possamos enfrentar a batalha espiritual? A primeira coisa que nós precisamos entender é que nós precisamos estar revestidos da justiça de Cristo, a justiça do nosso Senhor Jesus. E para isso nós precisamos entender um pouquinho sobre a doutrina da imputação, que em resumo é quando a nossa culpa, a nossa condenação é imputada em Cristo e a justificação de Cristo é imputada em nós. Como é que isso se dá? Por meio da fé. O homem pecou, caiu e estava perdido sem Cristo, perdido sem Deus. E carregava uma dívida impagável com Deus, uma dívida por causa do seu pecado. Então, o nosso Senhor Jesus vem e assume essa dívida que nós não poderíamos pagar. Ele sim pôde pagar. E ele toma sobre si a nossa condenação e morre na cruz do Calvário a morte que era minha e sua. Agora, quando é que nós nos revestimos da justiça de Cristo? É quando, pela fé, eu creio que o sacrifício de Jesus na cruz foi por mim, foi por causa do meu pecado. Ele assumiu o meu lugar. E então eu creio em Cristo e no seu sacrifício. Nesse momento, a minha culpa é lançada sobre Cristo e Ele paga completamente. E a justiça dele, a santidade, a purificação é imputada a mim, de maneira que quando formos apresentar diante de Deus, Deus não verá mais a nossa culpa e o nosso pecado, porque Jesus pagou. Mas não apenas a justiça de Cristo, nós precisamos estar revestidos da justiça moral.
andar em retidão, ser moralmente limpo, não andar se desviando, não fazer curvas, não andar se escondendo. Precisamos estar limpos moralmente, porque quando nós recebemos a justificação do nosso Senhor Jesus Cristo e a salvação, o Espírito Santo habita em nós e então nós podemos viver em santidade. E Ele começa a imprimir em nós o caráter do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós passamos a parecer com o Senhor Jesus Cristo em santidade, em fidelidade, em honra. E essas coisas devem acompanhar aquele que foi alcançado pela justiça do nosso Senhor. Então veja que se nós estivermos revestidos com a justiça do nosso Senhor Jesus, nós não seremos condenados diante do tribunal de Deus. E se nós estivermos revestidos da justiça moral e andar moralmente puro, limpo diante dos homens, nós não seremos envergonhados diante dos homens. Essa é uma peça da armadura fundamental para que nós possamos andar de cabeça erguida, para que nós possamos andar confiantes, para que nós possamos vencer qualquer acusação, seja dos homens, seja do diabo. Qualquer que seja a acusação, se nós estivermos revestidos da couraça da justiça, elas cairão por terra. Que Deus em Cristo nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.